A gente vive num mundo bastante conectado, não é? Dá para perceber isso no modo como as coisas funcionam. Quer ver só? Vamos fazer um exercício rápido para que você não tenha mais dúvidas sobre essa afirmação. Afinal, qual é a primeira coisa que você faz quando acorda? Desliga o despertador? Dá uma olhada rápida nas suas redes sociais? E depois? Manda mensagem para sua mãe ou para um amigo? Bom, depois de se arrumar e tomar o abençoado café da manhã, é preciso encarar a rotina do dia a dia, não é? E mesmo sem observar com atenção, é fácil perceber que a gente precisa estar conectado para que as coisas aconteçam. É até difícil imaginar um cenário em que a gente não tenha internet e conexão com as pessoas pelo celular. Mas você bem sabe que sem energia elétrica, a gente não pode manter essa conexão com ninguém. E não apenas isso, ficaríamos sem acesso a diversos serviços que dependem da luz e de carga elétrica. Não é possível imaginar que as coisas possam fluir naturalmente se não tivermos a energia elétrica funcionando sem parar. Se ela acabasse de uma hora para outra, nada ia funcionar como antes. A revolução tecnológica seria apenas uma lembrança distante. Estaríamos a um passo de perder tudo o que alcançamos em tão pouco tempo. Tudo isso porque dependemos diretamente da energia elétrica para viver. Os tempos do feudalismo voltariam a ser a nossa realidade. Mas calma lá. Nem precisamos ir tão longe assim. Ficar sem energia elétrica para sempre é algo impensável, porque seria o fim da humanidade como a conhecemos. Vamos tentar imaginar algo que poderia muito bem acontecer hoje, amanhã ou semana que vem. E se por um acaso acabasse a luz elétrica no planeta inteiro durante 24 horas? Sim, e se a gente, o mundo todo, ficasse sem energia ao mesmo tempo? Já imaginou a possibilidade? O que poderia acontecer com a gente? Eu sou Ivan Lima e está na hora de pensarmos na possibilidade, mesmo que seja por um breve momento. Você acha que o impacto seria irreversível? A gente conseguiria recuperar o baque a nível mundial? "24 horas podem passar num estalar de dedos, né? Ainda mais quando não paramos para ver o tempo passar. O tic-tac do relógio só é insuportável quando a gente não tem nada para fazer, ou quando estamos esperando alguma coisa. Por exemplo, já reparou que o minuto do micro-ondas parece ser mais longo do que o normal? Parece que o seu lanche não vai sair nunca mais dali. A gente até consegue fazer um monte de coisa enquanto esperamos o micro-ondas apitar. Tudo nos leva a crer que o tempo é percebido de forma psicológica. Um mês de trabalho e um mês de férias parecem passar de maneira completamente diferente. Então, se 24 horas podem passar como se fossem apenas um dia qualquer, 24 horas sem energia elétrica poderiam demorar até demais. A gente pode tomar como exemplo o apagão, que acabou com a eletricidade para mais de 50 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá. O FBI ficou em estado de alerta, porque o ataque das Torres Gêmeas ainda era uma lembrança recente. Até porque os agentes descobriram que os terroristas estavam estudando as fraquezas da energia elétrica. Muitas pessoas especularam que o juízo final estava próximo e aquilo seria um sinal dos céus. Você percebeu onde eu quero chegar, certo? Sem energia elétrica, entramos em um processo de completa histeria coletiva. A mente humana é totalmente criativa. Em momentos de desespero e dúvida, teorias mirabolantes dominam grupos de pessoas. Coisas inimagináveis poderiam ser levadas em consideração.
E aí você já viu, né? A ansiedade dominaria o nosso senso de lógica, ficaríamos esperando respostas e já nos prepararíamos para o pior. Uma coisa que poderia ser resolvida rapidamente poderia nos levar a uma tempestade num copo d'água. Os representantes do governo, com toda certeza, iam procurar o motivo da energia elétrica morrer no planeta inteiro. E eles tentariam achar a solução antes que fossem tomados pelo breu da noite. Para nós, não seria um problema imediato. A bateria do celular morreria. Não poderíamos usar o computador para trabalhar e nem teríamos acesso aos serviços essenciais. Além disso, o mercado das ações seria interrompido. Só que um dos principais problemas seria o serviço nos hospitais. Vários equipamentos exigem energia elétrica para funcionar. Alguns pacientes poderiam correr sérios riscos de vida. Claro que há sempre um plano B ou uma alternativa de emergência. Mas pacientes em estado grave não podem esperar muito tempo. Enquanto os serviços do dia a dia seriam interrompidos bruscamente, os especialistas estariam tentando encontrar a raiz do problema. Fora as suposições, a humanidade dependeria de respostas de centrais elétricas e de estudiosos do assunto. Com o passar do tempo, os conflitos entre os países aumentariam ainda mais. Até porque a energia elétrica é um verdadeiro campo de batalha cibernético. Em dezembro de 2015, uma parte da Ucrânia ficou às escuras durante a noite. As usinas não apresentavam nenhuma falha e os geradores funcionavam normalmente. No total, mais de 700 mil pessoas ficaram sem energia elétrica. E as respostas vieram só depois. Os especialistas descobriram um ataque cibernético, coordenado por hackers russos. Esse caso ficou conhecido como o primeiro hackeamento contra uma rede elétrica, de acordo com a BBC. 2 anos depois, novos casos voltaram a acontecer. Uma dúzia de companhias elétricas nos Estados Unidos sofreu ataques dos hackers. Os especialistas também confirmaram que os ataques foram coordenados por ciberativistas na Rússia. Se o mundo inteiro sofresse de repente um apagão generalizado, os especialistas voltariam a cogitar a possibilidade. Afinal, já aconteceu em outros momentos. Seria um ataque que acabou indo além do que os hackers imaginaram? As perguntas seriam levantadas e uma guerra silenciosa, pouco a pouco, dominaria o consciente dos governantes. Mesmo que a causa não tenha nada a ver com ataques de hackers, algumas pessoas poderiam usar isso como justificativa para invadir nações mundo afora. Em vez de uma nova Guerra Fria, teríamos uma guerra motivada pelo apagão global? E tudo isso por causa de apenas um dia sem energia elétrica no mundo inteiro? É uma possibilidade um pouco extrema, mas o diabo mora nos detalhes. Uma situação pode puxar a outra, como se estivéssemos dentro do filme Efeito Borboleta. Afinal, você sabe, guerras já começaram por menos do que isso. Qualquer coisa pode virar o centro de um grande jogo de interesses. A vida tem dessas coisas. Bem, mas em termos práticos, não aconteceria nenhum impacto irreversível. Os serviços sofreriam uma interrupção, mas voltariam a funcionar depois de 24 horas sem energia elétrica. Claro que você teria que dar uma olhada na sua geladeira para ver se alguma comida estragou. É bem possível que você tenha que jogar fora alguns molhos, ovos cozidos e alimentos cozidos. Agora, não podemos ignorar uma outra possibilidade que pode mexer com as estruturas do mundo todo. Tudo bem ficar sem energia elétrica durante o dia. É desconfortável e causa transtornos, mas uma hora as coisas voltam ao normal. O problema é a falta de luz durante uma noite inteira. E o pior, no mundo todo, de uma só vez. Como as pessoas reagiriam a isso? Primeiro, que uma sensação de pânico poderia dominar muita gente, né? Muitas nem conseguiriam aproveitar o espetáculo do céu noturno.
Outras ficariam presas em trens de metrô e elevadores, sem chance de entender o que estaria acontecendo do lado de fora. Você pode não estar entendendo o motivo de um pânico generalizado, mas pense comigo. Imagine que a energia elétrica acabe durante a noite e você não está dentro de casa. Sem luz elétrica, as ruas das cidades ficam tão escuras, mas muito escuras, que não é possível enxergar um palmo na sua frente. A chance de assaltos, sequestros e homicídios se multiplicaria por não sei quantas vezes. Se crimes já são cometidos na luz do dia, imagino o que poderia acontecer numa noite completamente escura no mundo inteiro. Sem contar que a aparelhagem das viaturas de polícia não funcionaria normalmente, né? Não sem energia elétrica. Os policiais teriam dificuldade para se conectar com as pessoas e chegar na cena do crime com agilidade. O que as pessoas são quando as luzes estão apagadas? Ninguém está vendo ou julgando as suas atitudes? É a oportunidade ideal para mostrar a verdadeira natureza que habita dentro de cada um. Fazer o bem, fazer o mal, se aproveitar de vulnerabilidade dos outros. Não sei. Eu tenho uma leve impressão de que a gente não pode confiar na boa intenção das pessoas. Para falar a verdade, eu só consigo pensar no filme Uma Noite de Crime. Algumas pessoas se sentiriam na liberdade de roubar ou matar, mesmo que não tenham feito nada do tipo antes. Monstros existem, e eles são de carne e osso. As possibilidades são muitas, mas 24 horas sem energia elétrica não causariam tanto impacto assim. Acho que o mundo sobreviveria para contar história, sem quaisquer danos irreparáveis. Mas tudo depende do que tenha motivado o apagão no mundo todo, né? Uma coisa assim não acontece ao acaso. Ataque cibernético, terrorismo, crise nas redes elétricas. O que aconteceria se acabasse a luz elétrica no planeta inteiro, na mesma hora, por um dia?